do meu coração. Sejam todos muito bem-vindos ao programa L de Bem com a Vida. Que prazer estar aqui nessa tarde tão gostosa, né? O solzinho lá fora e aqui dentro, nossos corações aquecidos. E nós, lógico, já agradecemos de primeira mão a oportunidade de estar aí pertinho de você e podermos conversar a respeito de um assunto que eu tenho certeza que será uma pauta muito divertida, porque hoje nós iremos falar da matéria, da postagem que mais bomba no meu blog. Ele já tem em torno de 15 mil acessos, só essa postagem, e ela se chama Expressões Idiomáticas, como foi divulgado, né? Então a gente vai dar muita risada, mas é lógico, eu não vou estar sozinha aqui, mas já já eu apresento a minha convidada. E aí, lógico que eu quero agradecer não só a presença de você que está prestigiando o nosso programa, mas também a participação, lógico, né? O agradecimento de apoio do meu cabeleireiro, Edson Designer, que cuida com muito carinho do meu cabelo. É lógico que hoje eu escapei, de vez em quando não tem jeito, a gente escapa mesmo, mas para esse cabelo curtinho, ele precisa ter um corte legal, né? Se não tiver um corte, que eu me ajeito em casa com um gel, alguma coisa do tipo. Então, Edson Designer, fica aqui o meu beijo, a minha gratidão por esse ano todo, né? Nessa temporada aqui na Up TV, você está cuidando dos meus cabelinhos, da coloração, deles ficarem com menos volume, enfim. Procurem aí Edson Designer, procurem o Edson, marquem horário com ele, porque, olha, é um profissional de ponta, ele é muito querido e ele é visagista. Então, assim, é muito legal conversar com um profissional que tem uma formação e que vai entender exatamente qual o corte que vai se adequar ao seu formato de rosto e, claro, ao seu estilo, né? E hoje, o que eu quero também dizer que ao vivo é o nosso último programa desta temporada, né? É claro que eu já estou com meu coraçãozinho apertado, porque, nossa, essa temporada aqui na Up TV foi maravilhosa, assim, muito gostoso estar com toda a equipe, com o Rodolfo, com a Liliana, com o Mauro, todos os colegas aqui, né, ter conhecido pessoas incríveis, como o Nelson, o psicólogo, a Jaqueline, que agora nos tornamos amigas através da Up TV, ter toda a estrutura que a Up TV, né, nos proporciona, com câmeras, com estúdio confortável, com toda a equipe técnica, todo o retorno que ela nos dá, enfim, eu acredito que foi algo muito, muito especial ter passado realmente por esse momento. Então, 2017, como dizem lá no programa, como será, né? Mas nesse momento nós iremos fazer com muito carinho esse programa para todos vocês, ok? Então, vamos lá conhecer a minha convidada e abordarmos esse tema. E para quem se interessar, já está lá no meu blog, ok? ldebemcomavida.blogspot.com.br, não só a chamada do programa de hoje, como também essa postagem que fala sobre as expressões idiomáticas. Só que aqui a gente vai bater um papo ao vivo, é muito mais gostoso, não é? Então vamos lá, pessoas. Seja muito bem-vinda, Kelly Carrijo. Obrigada pelo convite. Boa tarde para todos, prazer estar aqui, tá? Muito bom te receber. Nós estamos assim alinhando, né, essa entrevista, esse nosso encontro. Já tem, olha, alguns pares de meses, viu? Uma hora era uma impossibilidade da Kelly, outra hora uma impossibilidade minha, e aí hoje se tornou real o nosso encontro, correto? No final deu tudo certo. Com né? certeza. E vamos ter uma pauta assim incrível. Acho que até uma pauta para nós descontrairmos nessa época, dar um pouco de risada, né? Deixar um pouquinho mais leve. Espero poder contribuir um pouquinho, tá? Porque, nossa, quando eu fiz essa pauta, eu acho que há uns 3 anos atrás, foi muito interessante a pesquisa que eu fiz. E como o meu blog ele atinge outros países, então se tornou mais interessante ainda, porque tem muitos estrangeiros que não conhecem, porque muitas expressões são específicas do nosso país, correto?
Sim, e o legal também, ele é que são expressões que às vezes têm uma explicação não só no Brasil, né, na Uhum. Idade Medieval, na Olha Europa. só. Então, para ele, né, para quem para Nos quem mora fora, é assistindo e vendo, interessante, né? exatamente. Mas vamos fazer assim, como eu costumo brincar, vamos começar do começo. Como a Kelly foi cair no mundo das letrinhas e de repente foi a pessoa que idealizou a Didasco? Conta pra gente do começo. Eu vou tentar encurtar, Ok. né? Foi assim. Inicialmente quando eu estava lá terminando o Fundamental 2, né, o antigo Cefam, magistério, acho que algumas pessoas de repente lembram disso. Aí eu prestei uma provinha para o Cefam, que era o antigo magistério, você fazia o ensino médio, mais o ano complementar, né, você podia ministrar aula para Fundamental 1, né, a Ok. alfabetização. Só que eu sentia que, de repente, né, os pequenininhos, tanto ali, não eram tão o meu jeito. E daí eu até fiz a prova, mas no dia de fazer a matrícula eu desisti. Né? Eu pulei para trás, vou usar uma expressão, tá? E aí eu terminei o ensino médio normal, fui fazer um cursinho pré-vestibular e assim, eu me apaixonei muito, né, por aquela pessoa que ela tá ali na frente, você tem uma dificuldade muito grande com algum conteúdo e ela consegue tirar essa Sim. dificuldade ou amenizar, muitas Ok. vezes, né? E principalmente também ele te tornar capaz. Eu acho que isso é o mais legal de quando você pega um professor, né, em determinado, né, Independente do da área, segmento, não é? exatamente. Pode ser na formação regular de ensino fundamental ou médio, pode ser na própria faculdade, né? Uhum, Pode ser na sua empresa, de repente tem alguém ali que diariamente, uhum. né, te ensina, te passa alguma orientação e isso é muito gratificante pra A gente, né? comunicação facilita muitos meios, né? Seja lá de que área for. Então não adianta dizer que eu sou um engenheiro e eu não preciso da comunicação. Não. Você precisa da comunicação para fazer entender, né, o seu subalterno, a sua equipe, para levar uma mensagem e ela poder acontecer, né? Então, seja lá a área que for, os jovens eles precisam voltar a aceitar essa necessidade de comunicação, porque senão eles ficam muito limitados a essas nomenclaturas que estão sendo utilizadas nas redes sociais, que eu acho que é o que compromete o português mais correto nos dias de hoje, né? Sim, sim. É um vocabulário, eu até digo assim, né? Um vocabulário rico, extenso, Isso. né? Você passa mais credibilidade, você consegue fazer se entender a gregos e troianos. Vou usar mais outro, Exatamente. né? E aí você estava nesse momento? E aí eu prestei, né? A minha primeira graduação foi licenciatura. Aí ali eu comecei a me apaixonar. Eu trabalhava numa empresa, né? Uhum. Trabalhei nela durante 10 anos. E alguns desses anos eu consegui conciliar. Eu dava aula num turno, dava aula de Ok. manhã e trabalhava nessa empresa à tarde e à noite, Uhum. né? E aí eu fiquei isso durante alguns anos, mas aí chega um período que você precisa focar, né? Você já se cansa, de repente, de fazer um pouquinho de cada. Uhum. E daí eu me joguei em dar aula. Eu fui trabalhar um pouquinho no Senai. Senai tem uma... Não sei nem se eu podia falar aqui. Não, pode, Senai, eu ele sempre tem falo, uma... porque eu fiz hotelaria lá, Você eu fez sempre lá? falo, eu Legal, sempre falo do Senai. legal. É uma instituição extremamente, Organizada. sim, reconhecida. Busca por qualidade sempre. É uma chancela, sabe? né? Para qualquer profissional que passar por lá, realmente Eu aprendi é uma muito chancela. lá. Eu aprendi muito lá. E daí eu Uhum. tive vontade de fundar uma. Eu falei, poxa, por que Olha. não fazer uma de um... Que eu, de repente, você vê, né, em alguns lugares, poxa, isso aqui podia ser diferente por causa disso, né? Uhum. E aí eu fundei a Didasco. Olha, que interessante. E ela fica na cidade de Guarulhos, né? Fica na cidade de Guarulhos, próximo ao centro. Uhum. A gente estava em um outro bairro, mas mudamos para lá tem mais ou menos um ano. Ok. E lá a gente atende alunos tanto lá no nosso espaço quanto na residência. Ah, então tem professores que se locomovem para dar esse suporte para os alunos como aulas particulares, é isso? Exato. Tá. Tanto lá em Guarulhos quanto a gente atende em São Paulo. A gente tem aluno aqui no ABC. Ah, olha só, que interessante. E no que diz respeito à Didasco, fala um pouquinho do que ela abrange. Quais são os cursos, por exemplo, português para estrangeiros, né? Fala um pouquinho desses cursos. A gente começou com aula particular, Aham. né, há 3 anos.
Então, o nosso básico, vou falar outra expressão, nosso arroz e feijão, é a aula particular de qualquer disciplina, Ok. né? E, ademais a isso, aí a gente começou com português para estrangeiros, a gente viu uma necessidade, teve uma demanda, tem os cursos de inglês, né, que a gente também atende empresa, e a gente começou desde ano passado com o Veste Medicina. Ah, então, ok. Assim, que é um curso preparatório para o vestibular de medicina. De medicina. Ok. Sabe? Eu vi no site. Você viu, né? Vi sim, tem bem interessante. Então, assim, a gente atende, eu digo, são bem personalizados, sabe? Ok. Tanto esses cursos quanto essas aulas. Ok. E no que diz respeito à medicina, por exemplo, só para a gente entender. Então, eu vejo a Didasco como uma escola que ela abrange mais a parte de letras, português, os idiomas, né? Português e inglês. Agora, no que diz respeito a preparatório para medicina, como é isso? Já que medicina está voltado mais à parte científica, né? Tanto que a gente só pega as 3 disciplinas mais importantes ali para levantar a nota de medicina, ok. Né, onde os alunos têm mais dificuldade, que é matemática, física, química, e engloba ali biologia. Ok. Então a gente só trabalha essas disciplinas, a gente nem pega as de humanas. Ok. É algo para deixar eles o mais afiado possível, porque a gente sabe que a concorrência de candidato por vaga é muito grande. É uma das maiores, se não for a maior, né? Tem um estudo ali, eu vi isso há uns 3 meses atrás. A média para você entrar no curso de medicina são 3 anos de cursinho. Tem gente que entra no primeiro ano de cursinho, tem gente que entra direto. Essa é a exceção. Você entende? Mas a estatística, ele joga todo mundo num saco, né? E faz uma média. 3 anos. Meu Deus do céu. Bom, eu quero falar um pouquinho da nossa pauta aqui, depois a Kelly conta um pouquinho mais do trabalho dela, conforme nós vamos falando das expressões idiomáticas. Eu vou ler um textinho aqui que está lá no blog, mas eu acho bem interessante para as pessoas entenderem, quem não acessou o blog, poder entender como nós chegamos nessa pauta, né? Bom, como sempre comento, para cada um dos meus posts lá no blog, há um caminho de pesquisas que costumo intitular como borboletrar pelas páginas alheias. Ou seja, como eu adoro, né, toda essa analogia com a borboleta, metamorfose, eu dou uma passeada, eu bato as minhas asinhas pelos sites, pelas postagens de outras pessoas. E foi numa dessas borboletradas, que é uma brincadeira das asas de borboleta com as letras, né, por causa da comunicação, da escrita, que eu encontrei esse texto super interessante a respeito de expressões idiomáticas. E aí, eu coloquei, numa dessas postagens, nesse texto, eu coloquei a expressão coloquial que é pisar na bola, que significa cometer equívoco, decepcionar alguém. E aí foi que eu resolvi fazer um post só com as expressões idiomáticas, principalmente porque lá no blog ele é muito visitado por muitos países e com tantos idiomas, né? Nós temos o tradutor e nesse tradutor do Google, todos os idiomas são muitos, eu nem sei dizer o número, e pode acessar. Então, um Japão pode acessar, uma Rússia pode acessar. Hoje mesmo, no administrativo, era a Rússia que estava batendo o recorde lá de acessos, mas nos últimos dias tem sido os Estados Unidos. Enfim, cada dia eu acho que ele está numa parte do mundo. Mas aí, para quem fala um outro idioma, a pergunta, né, que me ficou assim muito forte, o que seria uma expressão idiomática? E aí eu dou uma pausa e te pergunto, para os outros idiomas, a expressão idiomática, por exemplo, esse termo, se for traduzir, ele é entendido ou nós teríamos que colocar expressão coloquial, alguma coisa do tipo? Cabe usar aí a expressão coloquial, porque a expressão formal, até fazer um parênteses aqui, né, Li? Nós temos 2 linguagens aí nas línguas, né? Seja o conotativo e o denotativo, né? Certo. Então, dá uma explicada pra gente. O denotativo é aquela forma de você interpretar uma mensagem do jeito que é no dicionário. Na tradução, eu digo assim, da morfologia dela, né? Do sentido dela. Ok. E a conotativa, ela é uma expressão figurada.
né? Por exemplo, quando a gente fala, olha, eu dei com os burros na água, Ok. né? Se você for no denotativo, no Uhum, dicionário, é como se uhum. você tivesse sentado literalmente no animal e você cair Isso. na água, né? Aham. Mas não é isso muitas vezes no figurado, né? Denotativo e E conotativo. conotativo. A conjectura que aquilo lá realmente quer expressar, é isso? Da forma mais literal possível. Ok, tá, né? ok. Inclusive, eu fiz uma pesquisa e aí eu encontrei, assim, uma expressão idiomática ou expressão popular na língua portuguesa é uma expressão que se caracteriza por não ser possível identificar seu significado através de suas palavras individuais ou de seu sentido literal. Dessa forma, também não é possível traduzi-la para outra língua, de modo literal. As expressões idiomáticas estão presentes em diversas situações do dia a dia. Por exemplo, essas que o Rodolfo está passando. Volta do peixinho, Rod. Um peixe, se sentir um peixe fora d'água, né? Essa daí é uma expressão que a gente vira e mexe, utiliza no nosso dia a dia, né? A próxima, pendurar as chuteiras, né? Muito falado quando os jogadores estão se aposentando, né? Pelé aposentou chuteiras. Enfim, e aí tem várias imagens que pode até ir passando. Soltar a franga, essa eu acho maravilhosa, porque apesar de todo o respeito que hoje tem que se ter com as pessoas que têm uma opção homossexual, mas na realidade, quando nós falamos de soltar a franga, é porque libera esse lado feminino para homens ou mulheres, né? E normalmente você faz coisas que no seu dia a dia você não está acostumado, algo mais animado, né? Mais descontraído. Isso, arregaçar as mangas, né? Que é o colocar a mão na massa mesmo. Olha outra expressão, né? Você realmente brincar com a coisa de vamos arregaçar a manga para poder fazer esse trabalho funcionar. O que você fala para a gente? O que você tem? Você até disse que tem algumas expressões que elas vêm de outras culturas, é isso? Sim, o mais interessante disso é quando você começa a pesquisar, né? E daí você entende o sentido lá na história que isso se criou. Certo. Eu vou te falando de algumas. Eu não sei se a gente tem imagens aí, mas são expressões que todos conhecem. Por exemplo, quando a gente fala, fez algo, né? Ou fez algum trabalho, alguma ação nas coxas. Isso. Isso foi feito nas coxas. Da onde isso vem, Eli? Antigamente, eu acho que eu tenho depois eu vou dizer se eu acertei. Mas conta pra gente. Tá, depois você vai dizer se é falso ou verdadeiro. Não, se era exatamente o que eu tinha aprendido. Isso. Antigamente, as escravas faziam... Era isso? Exatamente, da época da escravidão. Isso. E daí, obviamente, cada uma colocava lá naquela massa, né, ali na coxa. Que na realidade eram as telhas, né? Exato. As telhas. Eu trabalhei num hotel que é da época da escravidão em Amparo. E esse hotel, ele tinha área de tulha, tinha área de secagem do café, que eu nem lembro mais o nome daquilo, e tinha telhas lá que foram formatadas nas coxas dos escravos. Por isso que a telha era grande, porque as coxas dos escravos eram enormes, né? E por isso o termo de fazer nas coxas. Só que hoje, esse termo, ele está ligado a fazer mal feito, certo? Porque cada um, né, você tinha lá um mais corpulento, você tinha um menos corpulento, você tinha um maior, um de estatura menor, então essas telhas não saíam no padrão. Isso. Não saíam milimetricamente lá com um determinado centímetro, né? Exatamente. Então, por isso, uns mais coxudos, outros menos. Né, você fazer as coisas sem padrão, sim, de qualquer jeito, sim, entende? Sim. Sem modelo. Ok. O que mais que você tem alguma expressão diferente das que eu te passei, que você acha bem interessante? Olha, eu vou puxando aqui pela memória. Tem uma que a gente usa muito, onde Judas perdeu as botas, né? Que quer dizer estar muito longe. É muito longe. Por exemplo, porque... Santo André Guarulhos. Para mim, Guarulhos é onde Judas perdeu as botas, né? E para você é Santo André, onde Judas perdeu as botas. Só cabe a gente também salientar, até para quem está nos ouvindo, de repente são pessoas que são amantes da língua, ou são curiosos, né?
a maioria das explicações, porque elas às vezes vão se perdendo na história, né? Principalmente porque algumas são muito antigas. Então, assim, tem algumas que tem mais de uma explicação, tá, Eli? Só para fazer um adendo, aí de repente alguém ouve falar, mas ouve algo diferente disso, ouve uma duplicação, ouve algo além disso. Então, assim, essa que eu te falei, onde Judas perdeu as botas, pela situação dele, né? Quando ele foi, né, pro deserto e ficou perambulando no deserto. Olha só, que interessante. Né? E aí eu não sabia. Ele foi um andarilho, perambulou tanto que não se sabe até onde, qual foi o limite que ele chegou. Então, ele chegou tão distante que, se você chegar até um ponto que você acha as botas dele, você está tão longe quanto ele esteve, entende? Meu Deus. Por exemplo, tem uma aqui que é bem interessante, a pesquisa que eu fiz. Você me ajuda para falar se está correto. Segurar vela, né? Então, por exemplo, nessa pesquisa, significa ser a única pessoa solteira a acompanhar um casal de namorados, a ponto de ficar sobrando ou atrapalhando o clima romântico dos dois. Então, isso é o que nós utilizamos hoje, mas aí tem a pesquisa, olha. A expressão originou-se na Idade Média, sendo utilizada para designar o trabalho dos criados que seguravam candeeiros em eventos e estabelecimentos que funcionavam à noite, ou ainda em situações em que seus patrões quisessem ter relações sexuais com luz. Nesses casos, os criados seguravam as velas virados de costas, de forma a não lhes invadir a privacidade. Deixa eu ver que curioso. Gente, é maluco, né? Uma coisa dessa. E assim, é aquilo que eu te falei, ela tem duas explicações, né? Nossa, pode ser que sejam as duas, pode ser que seja uma só outra, mas tem duas. Nossa, muito, muito interessante. Uma outra que eu achei muito interessante também, que é encher linguiça. Você sabe alguma coisa dessa? Como é que é? Eu li o seu blog também. Lógico, né? Temos que ficar afinadas. E realmente é isso. Antigamente a gente sabe como que era feita, né, o processo de industrialização sem máquinas, né? Então era manual. Isso, né? Exatamente. Então esse processo de encher a linguiça, você colocava não só determinada parte da carne ali suína. Isso. Né? Você colocava vários partes que não eram tão saudáveis assim. Então, quer dizer, quando você está fazendo algum texto ou alguma explicação que ela não é tão fundamentada. Isso. Que ela vem ali com uma mistura, que ela vem sem foco, sabe? Isso, sem conteúdo, né? Porque, às vezes, nos fazem uma pergunta. Jornalista, por exemplo, tem o hábito, né, de fazer uma pergunta e, muitas vezes, nós surpreendemos os nossos convidados, porque, às vezes, aquilo não estava na pauta. E aí é muito engraçado, porque se é uma pessoa que ela fica extremamente afinada com o que foi pré-combinado, porque eu sempre passo assim material dizendo, isso é uma base de pauta, não é exatamente a pauta que nós iremos estar conversando lá ipsis literis, né? Mas aí você faz uma pergunta e a pessoa começa a encher linguiça. E eu acho esse termo muito engraçado, porque na mente vem, né? E essa pessoa está enchendo linguiça para ter uma resposta mais gordinha, Você percebe. Então, é muito interessante. Rod, a gente tem mais algumas imagens, né? Bem, assim, interessantes. Pular de paraquedas. Pular de paraquedas, você chegar despreparado, né? Isso, exatamente. De repente, te colocam numa situação que você não está nem imaginando que vai acontecer, né? Que é o imprevisto, o improvável. Exata. Por isso que eu precisava de você. Olha só, que você bom. Enriquece a minha explicação aqui com relação às expressões. Muito bom, Kelly. A próxima, Rod. Uma carta fora do baralho. Algo que não está dentro do jogo, né? Alguém que não era dentro do padrão. Vários políticos se tornando cartas fora do baralho, né? Fora do baralho. Então, eu acredito que essa expressão, ela é bem utilizada. Tal pessoa hoje é carta fora do baralho. É bem usual, bem atual, né? Eu acho que é uma expressão interessante. Nós temos mais algumas ou já terminaram? E eu acho... entrar pelo cano. Ele não se deu muito bem, né?
Eu acho muito legal, né? Que a pessoa, de repente, vai saber, né? Falando-se em política, de repente, tentou levar uma vantagenzinha aí e entrou pelo cano. Outra expressão atual, certo, Entrou Kelly? pelo cano da Lava Jato, né? Por exemplo, o cano está sendo bem utilizado, né, É. pelo Sérgio Moro. Temos mais alguma? Descascar um abacaxi. Você está com uma situação delicada. A gente tem Uhum, várias no dia a dia, né? Tá com uma uhum. situação delicada que precisa ser resolvida e você precisa ir lá com jeito, né? Porque se cortar de qualquer jeito, Nossa, pode até cortar um pedaço da sua mão, né? Porque descascar um abacaxi é algo muito delicado e que necessita de atenção, né? Você não pode fazer de qualquer jeito. e principalmente porque senão você acaba. A gente usa uma outra também nessa, né? É É. pisando em ovos. Isso, nós temos Né? imagem, quer ver? Temos agora, eu acho que é uma próxima. Esse é lavar roupa suja, né? Que também a Lava Jato, o momento político, está fazendo muito isso, né? Sérgio Moro está lavando muita roupa suja. E acho que nós temos. As barbas de molho. Essa tem alguma explicação? Tem. As barbas de molho é assim. Antigamente É. era muito. Hoje a gente tem vários barbeiros, né? Sim. Várias barbearias. Sim, né? sim. Mas antigamente era meio uma situação vexatória para o homem ter um outro homem fazendo a barba dele, né? Aham. E quando acontecia alguma situação humilhante ali em determinada cidade, enfim, o homem, a primeira coisa que ele fazia era fazer a barba. E daí você via seu vizinho fazer a barba, né? Já coloque as suas de molho, Certo. sabe? Já tome cuidado, já avalie melhor a situação. Quer dizer, hoje, no nosso contexto, quando alguém usa essa frase, significa colocar as barbas de molho é sinal amarelo piscando, né? Preste atenção. Preste atenção. Exato. Né? Ok. E aí, acho que nós temos dos ovos, né, Rodolfo? Temos essa, mais uma, acho que pisando em ovos, se eu não me engano. Não temos? Então, tinha algumas imagens que elas tinham alguns direitos, então não vieram. Mas, assim, o pisando em ovos também, que você ia falar, assim como engolindo sapos, né? São duas que eu acho que são muito utilizadas no dia a dia. Pisando em ovos, a gente falou, uma situação delicada. Sim. Né? Que você tem que ir com cuidado, com uma certa sutileza. E a outra que você falou? Engolindo o sapo. Pois é, um problemão, né? Que de repente ali não dá para você, né, expor, tratar na frente dos outros. Né? A gente tem muitas situações no dia a dia, né? Às vezes. Nem me fala. O trabalho que eu faço em relação ao Outubro Rosa, né? Que na realidade o Outubro Rosa ele também traz a descrição, né, o descritivo, a patologia da depressão. Então, é uma coisa que nas rodas de conversa muitas pessoas falam a respeito do quanto se engole sapos no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, no relacionamento profissional, tudo porque engolir sapos está intrinsecamente ligado a minimizar as perdas. Então, nós passamos a engolir esses sapos, não damos as respostas adequadas ou talvez o que nós gostaríamos de fazer para, de repente, engolir esse sapo. Então, acho que os sapos hoje estão muito mais frequentes de serem engolidos do que no passado, né? Porque se tem muito medo dessa perda. Apesar da mulher, acho que hoje ela está mais comunicativa, ela já está com o seu lugar reservado, né, na sociedade, mais reservado na sociedade, mais respeitado, mas ainda se tem muito cuidado com a perda do relacionamento, a perda do emprego, do cargo na empresa. Então, ainda se engole muitos sapos, né? Infelizmente. Então, essa expressão eu não gosto muito, não, sabe? Para mim, ela tem esse contexto de patologia, por causa desse trabalho que eu faço. Entendi. Mas o legal, de repente, a gente pensar em ressignificar isso, né? Isso. Às vezes você engole um sapo para não, como você falou, né? Para não perder ali o tino, ou não, né? Mas ressignificar isso, né? Exatamente. Adoro essa palavra, ressignificar. Tem uma outra ali. A gente usa muito, né? E essa é brasileira. Pelo menos a explicação histórica dela. É o quinto, né?
O quinto dos infernos, né? Isso, ótima. Essa eu acho que nem está no blog. Não. Eu acho que Não, não. acho que não. Acho E que aí, não. fala um pouquinho dessa. Ela é uma expressão, a gente, quando a coroa portuguesa estava no Brasil, Uhum. nós pagávamos, né? Olha, usando o tempo verbal errado, a gente ainda paga, né? A gente pagava imposto, né? Ok. Era 20%, né? E 20% ele é um quinto de 100, né? Então, enquanto as naus chegavam, né, esses navios, você já avistavam esses navios e falava, olha, lá vem Ok. o quinto, né, o pessoal, a nau do quinto dos infernos, né, Dos que vai nos infernos, tirar, isso, né, o exatamente. nosso quinto, né, era o quinto do Olha, ouro, por era o ser quinto os do café. 20%, que na realidade são as propinas que são cobradas hoje, né? O molhar aqui, molhar a mão ali, O né? enriquecimento ilícito, né? Ilícito. Na realidade, o tempo passou, mas não as atitudes, né? Só as expressões que mudaram, né? Ou a gente pode até usar muito nisso, né? Quando você usou uma agora, né? Molhar a mão. Você usa uma Isso, diminuição, né? De uma situação exatamente, errada com uma expressão idiomática, né? exatamente. Gente, tá vendo como é muito importante a gente desenvolver um trabalho com o especialista da área? Porque assim, eu posso ser uma jornalista, mas eu não me aprofundo tanto nesses detalhes do português, né? De todo esse contexto, tanto da parte gramatical, como também da história, como com um profissional. E para falar a verdade, como eu disse no início, nós estamos há alguns pares de meses, eu acho que em torno de um ano no mínimo, tentando adequar as nossas agendas para que essa pauta acontecesse. E assim, é muito interessante, porque eu acredito que muitas pessoas se interessam por esse jogo de palavras, né? Por essas, nós podemos chamar de metáforas? Nós temos várias figuras de linguagem nas expressões idiomáticas. Fala um Nós pouquinho pra temos, gente disso, porque eu acho que o povo tá interessado. tá curioso, legal. Nossos telenautas. Nós temos comparação, né? Você ficou parado como um poste. Isso. Né? Uma expressão idiomática de comparação. Perfeito. Né? Nós temos metáforas. Né? Você usou, desculpa, até lembrei que você usou um eufemismo, que é uma diminuição. Né? Sabe quando a gente fala para uma criança normalmente, olha, o seu avô ou o seu, né, um parente querido, ele foi para o céu. Ele virou estrelinha. Você está fazendo metáforas. Isso, né? isso. Quem gosta, de repente, de novo eu falo da gramática, da linguagem, é uma metáfora, uma comparação sem uma conjunção, um termo conectivo como. Ok. Você está comparando algo sem um termo conectivo, né? E fala um pouco do eufemismo que você citou agora. Dando um exemplo, né? Você está querendo dar uma diminuição de uma situação, né? Quando você fala... olha, não se preocupe, eu só estou com uma dorzinha, mas eu vou mesmo assim, né? Quando você fala para a criança, não, é só mais um pouquinho, né? Vamos, só mais uma colherzinha, mais uma, e você está querendo mais um prato ali, né? Que ela não come direito. Então, são todas diminuições de situações. A gente usa muito com criança. Perfeito. No trabalho. Né? Ok. Você fala... Médico também, pediatra, por exemplo, né? Quando dentista, o odontopediatra, eu acho que há necessidade. Por exemplo, o meu ginecologista, que eu amo de paixão, Dr. Rogers, um beijo para você. E, lógico, doutora Priscila também, a esposa dele, nossa parceira na ONG. Ele também, o ginecologista, eu percebo, né? Que nos exames, para deixar a mulher mais confortável, também usa expressões, né? No diminutivo, para ter esse carinho. O diminutivo, ele está embutido um carinho, né? Afeto, né? Isso, exatamente. Um afeto. E, Kelly, eu queria só te fazer uma pergunta para não esquecer. Com relação à redundância. Pelo que eu entendo, a redundância é quando nós falamos alguma coisa e no final da frase nós repetimos para reforçar a ideia, para não deixar nenhuma dúvida. E eu já quero aproveitar e fazer um link com relação ao gerúndio. Eu não vou deixar você sair daqui, né? Sem falar desse gerúndio que causa tantas charges,
né, nas redes sociais de forma geral. Fala um pouquinho, vamos estar falando sobre o gerúndio, as duas coisas, a redundância e o gerúndio. Eu queria muito que você abordasse os dois. A redundância é até uma coisa para a gente deixar bem claro aqui, como você falou, dar uma ênfase. Tem a diferença da redundância, de você ser repetitivo e ser cansativo, né? E de você ser repetitivo dando ênfase, sabe? Ele, por exemplo... o exemplo é ótimo. Né? Quando você fala, olha, você tem muito em poesia, né? Você olhou com um olhar tristonho, né? Quando você repete aquilo com o mesmo vocabulário, aquilo fica meio repetitivo, né? É o nosso, no dia a dia... Nas figuras de linguagem, na gramática, é chamado de pleonasmo. Pleonasmo, ok. Pleonasmo. Quando você fala, vou subir lá em cima, né? Daqui a pouco eu desço lá embaixo na sua casa. Isso, tá. Né? Você reforça, subir é lógico, é para cima. Descer é lógico, é para baixo. Isso não precisava não disso. Não precisa. Esse né? é um exemplo de pleonasmo. Que é uma redundância que você está reforçando. Agora, quando você quer dar uma ênfase, você pode trocar o seu vocabulário, né? Para deixar ele mais rico. Porque quando você está conversando com alguém e ela repete muitas palavras, você está lendo um texto, aquilo se torna cansativo, enjoado. Nem fala. Eu acho que esse é um dos itens que eu mais utilizo, assim, em termos de revisão de texto, quando vai se escrever uma matéria, um texto para site, alguma coisa, pessoas que, de repente, utilizam os mesmos termos numa frase. Ou, de repente, na frase anterior usou 2 vezes a mesma palavra e na segunda já inicia com as palavras repetidas anteriormente, né? Então, isso em revisão de textos, para quem não tem o hábito de escrever, é frequente. Cai muito, né? Para quem gosta de escrever como eu, por exemplo, até você me corrija se eu estiver errada, procure sinônimos. Né? Exato. Por exemplo, a gente fala muito para aluno, né? Quem estava prestando o Enem agora, né? Ou até mesmo precisa fazer uma monografia de um TCC, a gente fala, olha, procura palavras que tenham o mesmo significado. Isso. Até para você, aquilo que eu falei no início, demonstrar um vocabulário rico. E enriquecer, né? O seu próprio vocabulário no dia a dia. Né? Não digo nem situações informais, mas numa situação formal, num trabalho, numa apresentação, né? Exatamente. Então, o que a gente fala muito para o aluno, o que eu posso lembrar de um exemplo aqui. Quando a gente está iniciando uma redação e a gente fala, na atualidade, nos dias atuais, né? Troca aquilo no contemporâneo. Isso. Né? E daí você vai repetir aquilo de novo nos dias atuais. Então, vai mudando, né, esses termos. Sim. Você percebe que a leitura ela fica menos cansativa. Nossa, é muito complicado nós nos comunicarmos com pessoas que no português, e principalmente ele é um texto, eu não sei o que é pior, mas até quando você bate um papo numa rede social e você vê esse português todo desconexo, me incomoda muito mais se de repente eu ver as palavras escritas de forma errada, sabe, trocar C cedilha por SS, do que de repente as abreviaturas que estão sendo utilizadas hoje. Me incomoda mais. Um VC de você, um TB de também, me incomoda menos do que o erro na escrita. Então, fica aí a dica, né, gente? Eu acho que nós precisamos reforçar que a leitura sempre é o melhor instrumento para a escrita. E um professor já me dizia, leia em voz alta, para você se acostumar com aquele termo e você poder fazer uso dele no dia a dia. É isso, Kelly? Tem 2 comentários que você fez aí, Eli, que é muito, muito visto isso no dia a dia. Tem aluno, até mesmo adulto, enfim, que ele sabe ler para ele, mas ele vai ler em voz alta, ele titubeia, ele gagueja, ele não lê as sílabas complexas que a gente fala, né, que é o PL, o TR, né? Ok. Porque é nisso que você falou, às vezes a gente lê muito em voz baixa e não lê em voz alta, para você praticar a sua dicção. Isso, exatamente. Né? E óbvio, sim, a leitura é muito importante. Quanto mais você lê, né, mais se torna um ser pensante, mais consegue no dia a dia
conteúdo para poder articular No dia o a seu dia, ir né? e vir, as suas opiniões, poder de convencimento ao outro, né? Eu fiz uma visita no seu site Legal. e eu achei muito interessante as 10 dicas turbinadas para memorização. Nós já estamos no finzinho do nosso programa, mas eu quero muito, pelo menos, falar sobre os tópicos. E aí, é lógico, as pessoas vão visitar o seu site e vão poder ver o conteúdo. Então, gente, presta atenção antes da gente se despedir da Kelly. Dicas turbinadas para memorização. Pergunte, leia e releia. Tatue essa informação, mas no seu cérebro. Cola não pode. Tire todas as distrações. Durma bem. Ficar na madrugada em redes sociais não faz ninguém se tornar uma pessoa com poder de memorização. Alimente-se bem, porque a falta de vitaminas, por exemplo, a vitamina D principalmente, que tem nos alimentos, que você pega através do sol, ela faz com que haja uma perda não só da inteligência, mas também pode desenvolver no futuro doenças degenerativas. Eu sempre falo isso. Interprete em voz alta, que é o que nós estávamos falando há pouco. Teste os seus conhecimentos. Faça conexões entre o que aprendeu e o que já sabe. É o seu poder de coesão com o que está na teoria para a prática. E antes de dormir e logo que levantar, estudar nessas horas é uma boa maneira de fixar conteúdo, por causa das substâncias químicas liberadas pelo cérebro nesses horários. Kelly, eu só tenho que agradecer a sua presença. Como eu já previ, ela enriqueceu demais a nossa pauta. Eu quero que você deixe aqui os seus contatos para que as pessoas que se interessarem, possam buscar a sua disponibilidade de ajuda, aí, tanto para os futuros médicos do nosso país, como também para as pessoas que necessitam, né, um melhor conhecimento dos idiomas, enfim. Por favor, deixe os seus contatos. Eu que agradeço a oportunidade, tá? É sempre tão rapidinho, né? A gente tem tanta coisa para falar, mas assim, obrigada mesmo pelo espaço. Espero ter contribuído com quem estava assistindo. Como você bem falou, tem mais texto lá no seu site, né? Tem esse daí no nosso blog lá. Sim. Espero que ao entrar lá algo te contribua, algo te agregue. E os nossos contatos, é o nosso site, né? O www.didasco, com K, letra estrangeira.net.br. Lá tem o nosso telefone, 29 37 34 17. A gente atende tanto Guarulhos quanto a Grande São Paulo ali e arredores. Ok. Já o Rod vai colocar os seus caracteres, porque assim as pessoas, se tiverem dúvidas, eles já vão ver como é escrito direitinho com K, viu, gente? Didasco com K. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo no L de Bem com a Vida 2015, @gmail.com, ou então através do site da UpTV, ok? Kelly, eu quero muito agradecer a sua presença. Foi um prazer recebê-la aqui e espero que no futuro nós possamos fazer outras pautas tão interessantes quanto essa. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Gente, como eu disse, né, estamos chegando nos momentos finais do nosso último programa desse ano de 2016, dessa temporada do L de Bem com a Vida, aqui na UpTV. Foi, assim, um enorme prazer estar aqui com vocês, poder receber todos os comentários que recebi de trajes, de cabelinho, de convidados. Olha, eu prefiro nem fazer comentários, porque com certeza eu iria perder, eu iria esquecer de alguém que de repente foi muito carinhoso. É lógico que mais uma vez eu quero agradecer ao Edson Designer, que esteve presente com os cuidados com esse meu cabelinho curto, que eu não consigo me acostumar, mas que é uma opção nesse momento, e principalmente a toda a equipe, colegas, equipe técnica e direção, em nome de Liliana Gonçalves,
por nos receber aqui de forma tão carinhosa, por absolutamente tudo que fez, nos ajudou a fazer um Outubro Rosa, né? Abriu muitas portas para que o meu sonho de Outubro Rosa acontecesse, e em breve o nosso livro, que por uma questão ainda de patrocínio, ainda não foi lançado, o Outubro Rosa, o câncer de mama jamais acontecerá comigo, mas assim, a parceria, as portas abertas, as mãos dadas de Liliana Gonçalves foi ímpar. Mais do que uma irmã, mais do que uma amiga, não tenho nem palavras para dizer o que foi estar neste ano aqui com a temporada do L de Bem com a Vida. E é para vocês o que eu desejo. Vai ter um próximo programa que é gravado, que vai ter uma mensagem que vai rodar aqui nos próximos dias, né, do nosso programa, a estação da L de Bem com a Vida. Mas assim, eu aqui, ao vivo, quero deixar para vocês que nós possamos estar, em primeiro lugar, em paz com os nossos corações, principalmente no que diz respeito ao que aconteceu no passado. Se as famílias não estão, sabe, se houve contratempo, se houve algum desentendimento, uma expressão, um arranca-rabo entre os familiares, sabe, deixa para lá. Nós estamos num mês que é um mês de amor, um mês de amor ao próximo, um mês da compaixão, o mês da solidariedade, o mês que nós presenteamos crianças que não conhecemos, idosos com dificuldades, famílias com menor poder aquisitivo. Conecte-se a esse amor. Eu acho que o mês de dezembro ele existe para isso, para que nós possamos nos conectar com esses ensinamentos que Jesus, né, nos deixou, para que o nosso ano possa decorrer. Nós vamos recarregar as nossas baterias. Temos o período de férias, né, janeiro. Depois, aqui no Brasil, a gente estende um pouquinho até o carnaval. Mas, assim, vamos nos conectar com esse lado bom, com o que nós somos em essência. Sabe, é gostoso trocar presente, amigo secreto, roupa nova, viagens, tudo é muito bom. Mas, assim, não podemos nos esquecer que Natal está intrinsecamente ligado com o nascimento do menino Jesus. Então, assim, é amor ao próximo, é respeito, é carinho, é atenção, é presença, é falar olhando no olho, assim como eu estou olhando no seu olho aí. É isso, é abraço. Hoje teve uma matéria linda em um dos programas da manhã que falava sobre a terapia do abraço, sabe? Coisas que a internet ainda não consegue dar. Então, sai um pouquinho do WhatsApp, sai um pouquinho das redes sociais, sabe? Desloca um pouquinho, vai encontrar aquela pessoa, dá um abraço demorado, diz para quem você ama que você ama. Olha para uma pessoa, vê se de repente ela não está meio tristezinha, meio apagada, no momento de depressão, sabe? Aproveita esse mês de dezembro, mês do Natal, mesmo que a sua religião não seja o cristianismo. Dar amor significa plantar no coração do outro o que nós gostaríamos que plantasse nos nossos corações. Então aproveite esse momento. Se a sua religião não for essa, para qualquer outra. Vamos falar de ser humano para ser humano, né? Vamos ser felizes e vamos, pelo menos, uma pessoa nesse mês de dezembro, vamos fazer feliz essa pessoa. Então, o meu agradecimento, o meu beijo no coração e para todos vocês, um 2017 maravilhoso, repleto de luz e que seja lá quem você acredita que está nessa inteligência superior que a todos nós rege, nos traga não só um período de festas muito edificante, prazeroso, repleto de amor e de paz, com saúde, mas principalmente que todos nós possamos, no ano de 2017, entrar com o pé direito, já aproveitando as expressões, e realmente darmos o nosso melhor para que o melhor aconteça na nossa vida e na de quem nós amamos. Como eu amo você, que passou esse semestre inteiro me recebendo aí na sua casa, no seu trabalho. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu digo até breve, ou então procura lá no Google, L de Sou, L de Bem com a Vida, sempre vai ter novidades a meu respeito. E me segue no blog, ldebemcomavida.blogspot.com.br. Gratidão.
baby.